de Bolsonaro. A gente está vendo do ponto de vista jurídico a terceira condenação nesse sentido de Bolsonaro, considerado inelegível, quer dizer, não tem como. No entanto, como é que está a popularidade? No que isso pesa para o eleitor de Bolsonaro? Para o eleitor de Bolsonaro pesa muito pouco, Fabíola, ou para os eleitores que continuam do lado do Bolsonaro. Aliás, há pesquisas, nós mesmos demos aqui, que mostram que o Lula está perdendo popularidade, e pesquisas encomendadas pelo Palácio do Planalto mostram uma resistência muito grande do Bolsonaro, que se mantém ali competitivo, no caso dele, é uma palavra inadequada, porque ele está inelegível, mas ele continua com prestígio num pedaço nada negligenciável do eleitorado. Então, depois de tudo o que se descobriu a respeito do Bolsonaro, ele ainda conserva um pedaço dos eleitores do seu lado, é muito improvável que esses eleitores o abandonem, porque ele sofreu 3 condenações, ou 3, o Tribunal Superior Eleitoral o considerou inelegível 3 vezes. Muito improvável que ele perca esse lote de eleitores que ainda se mantém do lado dele. Ocorre que ele pode, no máximo, tentar transferir prestígio. Do ponto de vista pessoal, ele não pode usufruir desse prestígio, uma vez que não pode se candidatar. Agora, falta ao Bolsonaro, a meu juízo, um lote de condenações criminais, algo que só pode ocorrer no Supremo Tribunal Federal, onde ele aguarda na fila por alguns vereditos. Não é? Os tribunais superiores, o TSE e o Supremo, estão tratando o Bolsonaro como cachorro morto. Isso é um fato, um dado da realidade. Nesse caso específico, o ministro Raul Araújo, o ministro Benedito Gonçalves, ele quis criar um fato consumado que o seu sucessor na Corregedoria da Justiça Eleitoral, o Raul Araújo, reconhecido bolsonarista, votou a favor do arquivamento de tudo que circulou contra o Bolsonaro no plenário do TSE. Ele quis impedir que o Raul Araújo modificasse alguma coisa, deixou ali um fato consumado. Até eu tenho uma dúvida de natureza técnica, porque em ações anteriores, no julgamento anterior, o Benedito Gonçalves teve o cuidado de juntar 3 ações que tratavam do mesmo assunto e submeteu essas ações à apreciação do plenário do TSE. Agora, ele pega uma terceira ação que escapou ali no julgamento sobre o 7 de setembro e impõe uma nova condenação. O advogado do Bolsonaro pode alegar que houve aí o que os advogados chamam de bis in idem, ele foi punido 2 vezes pelo mesmo delito. Então, acho que pode haver recurso aí, porque de fato ficou esquisito. E aí ele condena, ou ele estende a condenação ao Bolsonaro, porque o tribunal já se manifestou, o plenário do tribunal já se manifestou sobre o 7 de setembro, e deixa os outros 15 que estão ainda pendentes de análise no mesmo processo, para que o plenário analise. Ficou meio esquisito isso. Quis me parecer que, de fato, o Benedito Gonçalves deixou uma rabeira ali, esqueceu de unificar os processos, aí toma essa decisão para evitar que o Raul Araújo modifique o cenário para o Bolsonaro, mas, como dissemos aqui, Fabíola, do ponto de vista prático para o Bolsonaro, que já está inelegível, uma condenação a mais no Tribunal Superior Eleitoral, uma condenação a menos, vai interferir pouco em relação ao capital, ao ativo eleitoral que o Bolsonaro ainda tem do seu lado, o pedaço do eleitorado que se mantém do seu lado. Agora, acho que o Bolsonaro começará a reduzir de importância ainda mais quando começarem a se avolumar as sentenças criminais. E essas estão demorando demais, Fabiola. É importante que o Supremo, em algum momento, julgue o Bolsonaro. Tem lá, ainda ontem, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator geral das encrencas que envolvem o Bolsonaro, enviou para a Polícia Federal um pedido de investigação sobre aqueles 17,7 milhões de reais que o Bolsonaro recolheu em doações dos seus devotos pelo Pix. Essa Pix-caretagem tinha sido informada, o Supremo foi acionado por um grupo de parlamentares, entre eles o líder do governo, Randolfo Rodrigues, o Jorge Cajuru,
e a Jandira Fegali provocaram o Supremo, e a Procuradoria achou essa provocação inadequada, porque foi direto no Supremo, achava que devia ser na Procuradoria, mas aconselhou, opinou no sentido de que o Alexandre de Moraes enviasse o assunto para a Polícia Federal, e assim ele fez. A suspeita é de que pessoas envolvidas na investigação sobre as milícias digitais tenham contribuído com essas doações para o Bolsonaro. Então, é muita pendência e pouco julgamento. Em algum momento, o Alexandre de Moraes tem que julgar o Bolsonaro e submeter esses vereditos ao plenário do Supremo. E aí é curioso, né, Sakamoto, porque aí a gente pensa, e o que o próprio Bolsonaro falou sobre mais uma condenação? Ele simplesmente ignora, né, não trata do assunto, e quando você vai até para as redes sociais de Bolsonaro, o que você vê? Ele fazendo campanha. Enquanto ele é condenado mais uma vez à inelegibilidade, ele está fazendo campanha, como se fosse uma campanha. Esteve no interior de São Paulo, nesses últimos dias, né, no final de semana. Na verdade, ontem ele foi para registro. E aí tem até a frase que ele publica: um homem que esquece do seu passado está fadado a não ter